Hora da Venenosa está de volta e a gente vai agora para o nosso bate-papo. Eu estou aqui com o Dr. Fábio, que é ginecologista, obstetra, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre partos prematuros, né? Boa tarde. Carol, boa tarde. Um prazer estar aqui falando para você e para sua É audiência. nosso. Bem-vindo, tá? Obrigado, Carol. A gente vai assistir juntos, eu, você e o Dr. Fábio, uma matéria. A gente mostrou aqui na Hora da Venenosa na semana passada, o filhinho do Whindersson Nunes e da Maria Lina, que nasceu prematuro, 22 semanas, acabou não resistindo e foi uma comoção nacional, né? A gente sabe como é difícil, quantas pessoas já passaram por esse problema, essa gestação, cria essa expectativa do bebê nascer e depois acaba, né, perdendo esse filho, né, tão esperado. E a gente vai assistir essa matéria um pouquinho antes de bater o papo aqui com o Dr. Fábio. Vê aí. Maria Lina estava no 5º mês de gestação, então ainda havia um longo tempo pela frente. O parto prematuro veio de maneira completamente inesperada. Tanto que a irmã do humorista até chegou a postar: João, apressadinho. Cada dia, cada semana fazem muito a diferença numa gestação. Quanto mais tempo o bebê passa dentro da barriga da mãe, maior a chance dele sobreviver aqui do lado de fora. Foi assim com a Petra, que nasceu tão pequenininha, com 26 semanas de gestação, 800 gramas. Mas depois daqui foi uma longa caminhada dentro da UTI neonatal. E a galera toda venceu essa luta, viu? Afinal, quem diz que a Petra, prestes a completar 2 anos de vida, passou aquele sufoco todo? Não é? Tá aprontando tudo aqui, né? Do lado de fora. E tá aprontando mesmo. A mãe Alejandra não enfrentava uma gravidez de risco, mas o corpo dela deu sinal de que alguma coisa estava acontecendo. Tive uma infecção urinária, que é muito comum, e não me dei conta da dimensão. E não comuniquei ao médico. E quando vi, em uma semana, isso se transformou num trabalho de parto. Com medicamento e suporte dentro do hospital, foi possível então manter a Petra por mais uma semaninha na barriga da mamãe. E isso fez tanta diferença. Havia preocupação do pulmão, das hemorragias que o bebê pode ter, o canal do coração. Então, cada dia que a gente conseguia ficar com ela dentro, era uma possibilidade a mais ela ficar mais tempo com a gente aqui fora. Para o papai, o Bruno, também foi uma barra passar por tudo isso. É muito difícil você estar do lado e não poder fazer mais do que segurar na mão. E os 10 dias que a Alejandra passou internada, era uma angústia todos os dias, né? Fãs anônimos, amigos famosos, todo mundo se juntou na corrente do bem para mandar palavras de carinho e conforto para o casal Whindersson e Maria. Wesley Safadão desejou ao casal muita força nesse momento. O apresentador Otaviano Costa escreveu: Deus conforte o coração de vocês. Ana Maria Braga publicou: Me compadeço muito da dor desses pais tão jovens. Que tristeza. Cid Moreira também lamentou a morte do bebê. Fiquei muito comovido com essa foto do Whindersson Nunes. Os meses de espera, o amor, a ansiedade e, infelizmente, no final, a dor. Olha, gente, foram 22 semanas aí dessa gravidez e todo mundo acompanhou e, infelizmente, eles perderam o bebê. E a dor, cada um tem a sua, sente da sua maneira, então a gente tem mesmo que respeitar, né? A gente vai falar com o Dr. Fábio Minotti, que é, como eu disse, ginecologista e obstetra, e a gente vai falar quando é que um bebê é prematuro. O que a gente considera esse bebê prematuro? Carol, pois é, um bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação é um bebê prematuro, tá? Mas no caso do Whindersson Nunes, é o que a gente chama de prematuro extremo. São aqueles prematuros que nascem antes de 28 semanas de gestação. Então, antes de iniciar o 3º trimestre. Você imagina que a gravidez do Whindersson, né, da Maria, tinha passado um pouquinho da metade da gestação. Então, um bebê que tem, infelizmente, né, muito poucas possibilidades. Os sistemas ainda não estão prontos o suficiente. E mesmo com esse suporte que ele teve, né, de UTI neonatal, é muito difícil.
a gente conseguir uma sobrevida nessa idade gestacional, né? As chances são muito pequenas. As chances são muito pequenas. Né? Isso por quê? Porque o bebê, porque quando a gente vê um bebê de 3 meses, como as pessoas entendem um pouco mais, né? 3 meses ele já tem até o órgão genital, já sabe se é menino ou menina, ele já tem os órgãos, mas eles não estão preparados, seria assim? Eles não estão preparados. A gente tem um ultrassom que a gente faz mais ou menos nessa idade gestacional, né? Ela estava de 22 semanas, que a gente chama de ultrassom morfológico, que é para ver se os sistemas estão formados. E assim, os sistemas estão formados, mas a parte funcional deles ainda não estão. Então, principalmente nessa idade gestacional, a parte respiratória do bebê é muito prematuro, né? Ele não está carece de formação mesmo. Grosseiramente dizendo, ele não está funcionando. Não está funcionando. Antigamente, o mito que as pessoas falavam assim, é melhor o bebê nascer de 7 meses do que nascer de 8 meses. Pois é, mito. Um grande total. mito. E vou contar que meu sobrinho nasceu prematuro e olha, não faz um ano. E eu ainda achava isso. Ô, Carol, o contrário, na verdade. A ideia é a gente levar os casos de prematuridade o mais longe possível. Quanto mais tempo na barriga da mãe, melhor. Melhor, A não ser, obviamente, que a gente tenha alguma contraindicação a inibir esse trabalho de parto. Mas se a gente não tiver uma contraindicação, uma infecção grave, né? A ideia é que a gente consiga preparar o bebê para nascer em melhores condições. Entende? E o que seriam essas melhores condições? Ele está mais preparado, é isso? Lógico, depende um pouco de cada idade gestacional, do tamanho do bebê. Mas assim, preparar o pulmãozinho, de repente usando corticoide, para deixar o bebê mais preparado no sentido pulmonar, né? Usar algumas medicações para que ele não tenha tanto a chance de sangramentos, sangramento do sistema nervoso central, sangramento do intestino, que são quadros que na prematuridade pode levar a um agravamento do quadro, infelizmente a morte do bebê por vezes. E como é que a mãe pode ajudar? Existe alguma possibilidade? Lógico que a mãe é a que mais quer ajudar, né? Nesse caso. Não que o pai não queira, mas assim, a mãe, né, quer que esse bebê tenha saúde, venha com saúde. Exato. Na verdade, assim, como que a mãe pode ajudar? Fazendo um pré-natal adequado, porque a gente tem alguns fatores que a gente consegue identificar de maneira mais prematura, precoce, né? Então, aquela mãe que já teve um trabalho de parto prematuro, a gente tem uma chance maior, a gente já fica alerta, né? Tem um exame de ultrassom que a gente faz, que a gente mede o colo do útero, é um indício de que ela pode ter um trabalho de parto prematuro. Né? Ficar atento às infecções, que são causas importantes de trabalho de parto prematuro. Então, acompanhar, né? Ter um obstetra, acompanhar seu pré-natal de maneira adequada é o que a gente pode fazer. Porque, às vezes, a família, a mãe acaba se sentindo meio impotente quando acaba nascendo e não tem, né? Ali não tem mais o que fazer, a família não tem muito o que fazer. A não ser orar, as pessoas que acreditam rezar, mas assim, claro. Dentro da medicina, depois que saiu do fica útero da aos mãe. Cuidados da equipe, né? Da equipe, né? Acho que essa mãe da matéria falou, né? Que ela teve uma infecção urinária. Uma infecção supostamente simples, assim, ela pode causar um parto Pode. prematuro? Infecção sempre é preocupante, né? Na gravidez, mais ainda. Você imagina que a infecção de urina pode levar à morte de uma pessoa que não é grávida. Na gravidez, que a sua imunidade está mais baixa, que você tem naturalmente, por alterações fisiológicas, uma chance maior de ter infecção, o quadro é ainda mais grave, né? E você tem 2 vidas, né? Então isso agrava ainda mais. O organismo tem que cuidar de 2, né? Você tem que diagnosticar de maneira prematura isso, entendeu? Tipo, tô com um quadro urinário, tá ardendo, tive febre. Febre na gestação, sempre hospital, sempre avaliar. Ainda mais nesses tempos que a gente está tendo Covid, Isso né? que eu ia dizer agora, né, do Covid. Quantas grávidas aí perderam os bebês, né? Pois é. Ou a gente acabou perdendo as grávidas, os bebês ficaram. Tá uma situação muito triste, complicada. né? Como é que está isso no dia a dia no hospital? A gente tem comentado, inclusive, que a gente está criando, infelizmente, uma geração de órfãos do Covid já. Órfãos de pai e, eventualmente, órfãos de mãe, né? Porque a mortalidade tem sido alta e o Covid, inclusive, é causa de trabalho de parto prematuro, né? Porque é uma reação inflamatória do organismo como um todo que pode deflagrar um trabalho de parto, pode levar a uma prematuridade, que é o que aconteceu com a Alok, com a família do Alok, né? Não só pela doença em si, mas também pela opção de tirar os bebês antes. Pela necessidade de tirar antes, né? Se a gravidez está evoluindo bem e o estado da mãe está estável, é melhor que o bebê fique lá dentro, não é? Mas, eventualmente, o quadro da mãe se agrava e, eventualmente, é necessário que se faça cesárea, né? E falando dos bebês que nasceram e que tiveram sucesso e que hoje, né, estão aí saudáveis, mas quais são as características, as doenças? O que esse bebê tem que lidar
por ele ser prematuro? Pois é, depende um pouco de que estágio da prematuridade que é. Aqueles prematuros tardios que a gente fala, de 34 semanas para frente até 37, são bebês que já têm, provavelmente não vai ter nenhuma sequela, que se precisar de uma unidade de terapia intensiva vai ser por um tempo menor, é um bebê mais bem formado que provavelmente vai evoluir sem maiores dificuldades. Agora, os prematuros abaixo disso e os prematuros extremos, né? Aí os grandes problemas são, obviamente, superando nessa fase difícil de UTI neonatal, as deficiências cognitivas, né? As alterações cerebrais, às vezes de padrão respiratório, né, que eventualmente vai ter que enfrentar mais para frente. E sem dúvida nenhuma, várias doenças que talvez a gente nem tenha conseguido estabelecer ainda uma relação entre prematuridade e eventualmente alguma doença que vai desenvolver na evolução da vida, né? Então a gente fica aqui, a gente está com nosso tempo ficando curto, mas para a gente encerrar, que fica então o recado para as gestantes, né, para elas ficarem sempre alertas Sempre a qualquer sinal. Sempre atenta. Gestante sempre atenta. A mãe já tem isso, esse espírito de maternidade já cria isso, né? A atenção, o cuidar, desde muito precoce, desde dentro do útero, né? Mas cada vez mais, gente, mais atenta ainda a sinais de infecção, a sinais de trabalho de parto prematuro. Pré-natal bem feito é muito importante. Às vezes a gente passa, né, o tempo e fala, não vou fazer pré-natal não, ou começa lá na frente. Às vezes a mãe já teve mais filhos. As pessoas se preocupam mais com a resolução da gestação, se vai ser cesárea, se vai ser parto, onde que vai ser, e às vezes deixa de lado o pré-natal, que é onde a gente diagnostica as doenças e trata de maneira mais precoce, para que a gente não tenha repercussão lá na frente, né? Então, pré-natal super importante, gente. Então, que fique a dica aí, né, que as mamães que estejam acompanhando a gente tenham um parto seguro, né? Amém. Obrigada, viu, doutor, pela presença. Imagina, Carol, uma alegria. A gente vai te chamar mais vezes pra gente vai ser um falar. prazer estar aqui.